Beleza, pessoal? Vou estar dando início aqui à terceira parte do vídeo, onde eu estou falando sobre o objeto OSNAP, né, e suas funções. E nessa terceira e última parte eu vou estar fazendo com vocês aqui alguns exercícios, entendeu? Onde nós vamos estar utilizando esses elementos de precisão de desenho, tá? Vamos fazer passo a passo, né? Nós vamos estar utilizando, vamos estar isolando algumas funções, entendeu? Primeiramente, peço a vocês que deixem aqui, ó, o Dynamic Input ativo, o Orthomod ativo, né? E aqui, pessoal, vocês vão aqui no cursor OSNAP, vocês estão vendo que essas funções aqui, ó, eu deixei ativas aqui. Peço a vocês que o objeto OSNAP, aqui nas configurações, que vai abrir essa tela aqui para vocês, quero que vocês deixem marcado aqui, ó, o endpoint, midpoint, o center, quadrante, vocês podem estar deixando aqui. Extension não precisa. O perpendicular, aparente intersecting, isso daqui também não precisa, tá? Não precisa estar marcando, pode deixar desmarcado. A tangente vocês vão estar deixando marcada aqui, tá? Por quê? Se deixar muita coisa marcada, depois ela acaba atrapalhando, né? Quando você passar sobre um objeto, ele vai mostrar vários pontos de precisão. Isso não é interessante, tá? E aqui nós vamos estar isolando eles, né, com a tecla Shift, quando nós estivermos utilizando essas funções. Beleza? Eu pedi para deixar o orto ativo, porque nós vamos desenhar essa peça aqui primeiro, tá? Vocês vão estar aqui no comando Line, vamos clicar aqui na tela, vamos clicar no aqui, ó. Com o orto ele fica preso aqui, né? Aí vai ficar fácil desenhar. Só eu direcionar, né? Aqui ele está falando que ela tem 50. Deixa eu dar um zoom aqui, para ajustar o zoom. Eu desenho aqui em posição, para estar observando ele melhor. Clica com o botão direito, é só sair do comando, vocês continuam no comando Line. Para cima ela tem 40, só dá Enter. Para o lado 20. Para baixo 10. Vou ver uma coisa errada aqui, deixa eu voltar aqui, né? Ele falou o desenho todo, vamos no comando Line de novo. Lado 50. Vocês podem estar acompanhando aí, fazendo também. Vocês pausem o vídeo, entendeu? E vão fazendo, tá? E é assim, acertando, errando um pouco, volta, faz de novo, tá? Até vocês terem um bom domínio da ferramenta. 40, deixa eu botar pro lado aqui, ó. Não sei porque ele não jogou os 20 aqui. 20 foi aqui. Agora ficou certo. 20 para baixo, 10. Mais 10. E assim sucessivamente. Essa peça aqui, pessoal, é uma peça isométrica. Tá? Se eu quisesse estar fazendo só metade dela e copiando para adiantar, eu poderia. Tá? Mas em termos didáticos, eu vou estar fazendo junto com vocês aqui. Aqui, pessoal, vocês vão no Close e pode fechar o desenho. Beleza? Então, pessoal, feito aqui o contorno aqui da peça, isso aqui seria uma chapa, tá? E no centro dela, vocês podem observar que tem um furo. Então eu tenho que localizar o centro desse furo aqui na chapa, tá? Para isso eu vou estar tendo que utilizar alguns meios, entendeu? Para mim estar fazendo ele. Eu posso simplesmente vir aqui fazer uma linha para cá de 25, ó, como está marcando, uma de 20 para cima. No encontro dessas duas aqui, eu venho aqui e ponho o furo. Ele está em diâmetro, tá vendo? Mas só que eu tenho
funções no objeto de ObjetoSnap aqui, ó, que ela pode facilitar isso para mim, entendeu? Mas para isso, nós vamos ter que utilizar uma ferramenta aqui. Nós vamos ter que pegar ela, e ela não aparece aqui, ela só vai estar aparecendo para a gente quando você clicar. Ó, você aperta Shift, clica no botão direito, ele vai aparecer aqui, ó, essas funções. Essas daqui vocês podem ver que tem todas ali. Né? Olha, essa daqui, ó, a from, de para, né? Partindo de algum lugar, seria from, né? Essa ferramenta aqui, onde eu vou estar utilizando o endpoint aqui, a partir do endpoint que eu vou estar localizando esse centro aqui desse furo aqui, beleza? Falando assim parece um pouco difícil, mas quando eu estiver executando vocês vão ver, bem simples e rápido. A execução, pessoal, aqui é bem simples. Vocês vão ter que lembrar que para cada comando, ele só vai ser utilizado uma vez essa função, beleza? Eu estou com o desenho aqui pronto. Para cá eu tenho 25, para cá eu tenho 20, e o encontro aqui, a interseção dos dois encontros é o centro do meu círculo, né? Aqui, ó, ele está pondo em diâmetro. Aqui eu posso escolher diâmetro também no círculo, no comando círculo aqui, tá vendo? Centro e diâmetro. Só que eu vou botar em raio mesmo, vou deixar ele em raio ali. Cliquei nele, o que ele me pede? Especifique o ponto para o círculo, né? Um ponto onde eu vou iniciar meu círculo. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu não sei esse ponto ali no centro do meu desenho. Eu vou pegar a tecla Shift, aí me aparece aquele símbolo ali, botão direito do mouse, já vai me aparecer a função from, aqui, ó. Eu venho aqui e from. Aí, a from base point, ele me pede o ponto base do from. Onde vai ser esse meu ponto base, pessoal? Vai ser aqui no meu endpoint aqui, que é a interseção dessas duas linhas. Então, onde eu vou partir? Eu venho aqui, ó, eu tenho que clicar aqui. Cliquei. O que ele fala ali? From base point offset. Mesmo com a função aqui, pessoal, essa função ativa, o dynamic input, eu preciso estar digitando arroba agora, porque eu vou dar duas coordenadas para ele. Tanto a coordenada no eixo X, como a coordenada no eixo Y. Tá? Para isso, eu tenho que pôr arroba, senão ele vai lá para a origem, que é 0, 0. Tá? Ele vai partir de lá. Como eu quero que ele parta do primeiro ponto, onde eu cliquei a primeira vez, que foi ali no endpoint, né, no encontro das duas linhas ali, eu vou clicar, vou dar shift arroba, aí ele me pergunta a primeira coordenada, né, que é em X. Eu vou pôr 25, vírgula, ele me pergunta agora em Y, é 20, como está marcado ali, 20, né? Eu dou Enter, pronto, ó. Ele já me pôs aqui, tá? Agora, como eu falei para vocês, eu estou fazendo a partir do raio, não estou fazendo a partir do diâmetro. Se o diâmetro é 10, o raio é 5. Tá? Ele me pergunta ali, sempre também, pessoal, vocês têm que estar olhando aqui, ó, o que a barra de comando está falando aqui para vocês, o que ele está te pedindo, tá? Que vai auxiliar vocês no desenho. Aí ele já pré-definiu 5, né, porque eu fiz esse exercício antes. Aí ele já traz pré-definido, mas eu vou por 5, vocês põem aí 5, tá? Seria o raio dele, duas vezes o raio é o diâmetro, né? Da forma. Tá aí o desenho pronto. Tá, pessoal? Através da função aqui, da OSNAP, tá? Então vamos pegar essas medidas aqui. Vou ver aqui, está em 5, deixa eu pegar uma linear aqui, só para a gente estar... Especifique o primeiro ponto da extensão, vou especificar esse daqui, vou especificar o segundo, que é o centro, aqui ele está me mostrando, pode ver que são as funções, os NAP que estão me mostrando. Aqui. Ele está me mostrando a partir das funções aqui que estão ativas aqui, tá? Se não tiver ativo, pessoal, se tiver assim, vocês vêm, deixem ativo. Tá? Aí eu vou só dar Enter aqui, ó, ele volta de novo aqui com a cota, né, linear. Ele especificar o primeiro ponto, especifica aqui de novo.
Reparem bem que é a mesma coisa, só que agora eu venho para o lado de cá. Quando eu venho para o lado de cá, ele me mostra que é 20 aqui. Se eu venho para cá, ó, é 25, tá? Agora vamos ver aqui o raio, né? Lá está em diâmetro, mas eu quero em raio. Vou botar em diâmetro para acompanhar o desenho lá, tá? Só para você ver. Mesmo eu tendo digitado raio, em raio, tá? Selecione o arco do círculo, selecionei. Olha o que ele me mostra ali, o diâmetro, tá? Essa cota aqui, eu configurei ela dessa forma aqui. Você pode ver que ela está acompanhando o desenho. O desenho diminuiu, não está proporcional ao tamanho no caso aqui da cota, né? Mas se eu der um zoom, tá vendo? A cota não sumiu lá. Mas isso daqui eu posso estar configurando. Em outro vídeo que eu vou estar ensinando a vocês a configurar isso aí, configuração de cota, né? Eu já tenho um vídeo aí falando sobre layers. Vocês podem estar clicando aí na playlist, buscando esses vídeos, tá? Então é isso aqui, pessoal. Esse aqui é o primeiro desenho. Agora nós vamos para o segundo desenho aqui, tá? Deixa eu clicar aqui, escolher aqui. Vou fazer mais um desenho, porque para fixar mais o aprendizado. Vários desenhos aqui. Tem esse daqui também. Esse aqui é parecido com o de lá, pessoal, tá? O ponto vai ser... Nossa, vai ficar aparecendo aqui. O ponto seria esse daqui, tá? O primeiro ponto é bem parecido com o outro. Para não ficar muito repetido, não vou estar fazendo esse daqui, tá? E também o vídeo não ficar muito grande. Tem esse daqui, muito interessante também. Tem esse daqui. Tem esse daqui, ó. Pera aí. Para vocês estarem praticando o sentido das coordenadas, tá? Vamos estar fazendo ele. Esse daqui, depois eu vou fazer um. Complicado, né? Vou ter que diminuir aqui, peraí. Esse lado aqui, eu aumentando esse aqui, eu consigo posicionar melhor esse desenho aqui para a gente estar vendo ele. Eu quero todas as dimensões dele. Beleza, está ali. Agora vamos dessa e vamos para cá. Ele vai estar pegando um espaço. Aqui, pessoal, nós vamos estar fazendo de novo um line, né? Vamos fazer esse quadrado aqui. Primeiro ponto, ele está aqui, ó, com o orto ativo. Vocês ativem o orto aí, tá? Para facilitar. Então ele vai ter 60, 60 e 50 de lado, né? Então tem aqui, tem 60 de base, certo? Para cima 50. Do lado de cá 60. E aqui eu vou estar fechando o desenho de novo. Posicionar o desenho aqui, botar. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui é uma chapa, né? Onde eu tenho furos aqui, onde pode ser para pôr parafuso, rebite, né? E ele está em raio. Tá? Eu tenho 4 aqui. E vou ter que estar posicionando esse daqui. Só que aqui ele me dá, como esse desenho é um desenho isométrico, essa medida aqui desses furos aqui, ela serve para todo o desenho aqui, tá? Ele tem 10 para cá e 10 para cá. Ele vai estar fazendo conta aqui, beleza? Por que eu optei por esse desenho aqui? Mesmo que ele aparente ser simples, ele tem no sentido aqui das coordenadas, você tem que saber qual o sentido que é positivo e que é negativo, tá? Então, em termos didáticos, assim, eu escolhi esse desenho aqui também. Depois nós vamos fazer um com tangente. Então eu vou lá de novo aqui no círculo, né? Botar a função, cara, a função círculo, mas só que eu vou pegar Shift. Vou de novo aqui, From, partir dele, aí ele vai, deixa eu baixar aqui, a partir daqui.
A partir daqui não. Vamos fazer esse daqui primeiro. A partir daqui. Vou dar aqui um pouco. Beleza, a partir daqui. Eu sei que ele tem 10 para cima e 10 para o lado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, já que a partir daqui eu tenho que pôr arroba. Correto? Porque eu vou fazer em X primeiro, né? Arroba, porque vai partir dali, ele vai lá para a origem, partindo em X. Pessoal, partindo de X ele está negativo. Tá? X para cá é negativo. Então aqui, ó, eu boto menos 10, vírgula, porque eu tenho que dar a coordenada Y, né? E para cima ele está positivo. Isso aí é tranquilo, né? Então 10. Eu vou dar Enter. Olha lá. Ele posicionou ali. Como eu estou em Radiant, um raio, né? Aqui está botando a função dele aqui, ó. É radius ou diâmetro, né? Como o raio ali é 6, eu vou falar de diâmetro de raio aqui com ele. Eu fui de raio, então é 5 também, 6, né? Ele tem 6 de raio. Eu dou Enter, tá ali, tá posicionado. Posso dar Enter e fazer de novo? Vamos ver se ele volta com esse comando. Ele voltou com o comando Circle, só com o comando Circle, mas com o comando From, o Snap ele não voltou. Tá, pessoal? Vamos fazer esse furo aqui do lado aqui, ó. Shift, From. Especifique o primeiro ponto, né? É a partir dele, que From é a partir dele. Né? I'm from Brasil, eu sou do Brasil. Beleza? Aí, primeiro aqui, o primeiro ponto, né? Vai partir dali. Aí aqui, pessoal, arroba de novo. Tá? Vou fazer aqui para cá, ó. Aqui eu estou com X, né? Eu tenho 10 aqui em X. Agora é positivo. Vírgula. Só que o Y, o meu agora, pessoal, é negativo. Ó. Ele está para baixo. Tá? Aí eu boto sinal de menor nele. Boto 10. Aí, ó. Qual é o meu raio? Ele está pedindo um raio, né? Não é 6? Tá lá. Beleza? E assim vocês façam os outros aqui, tá? A mesma coisa. Eu vou estar passando para outro desenho aqui, senão o vídeo ficar muito grande. Ele já está com 18 minutos já. Beleza? Onde eu quero estar fazendo esse aqui com vocês. Lembrando, esses desenhos aqui vocês encontram eles na internet, tá? Na pesquisa aí vocês vão encontrar. Isso aqui no caso eu estou fazendo de um curso que eu fiz e eu tenho, mas esses desenhos estão disponíveis na internet, beleza? Deixa eu só posicionar aqui. Mas eu estou fazendo esse daqui, que esse daqui eu vou estar utilizando as coordenadas, a distância, né, de um furo para o outro aqui e a tangente, tá? Bom, então, pessoal, agora nós vamos estar fazendo aqui, né, que isso aqui você pode, na mecânica, pode ser duas polias, né? Ou então você fazendo dois círculos aqui com diâmetro, raios iguais, você vai colocar aqui as tangentes dela, você tirando por dentro, você pode fazer um rasgo de chaveta em um eixo, tá? Artimanhas para estar desenhando. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter mais algum negócio, uma coisinha nova aqui, na mesma função, da mesma forma. Né? Primeiro círculo, vamos acompanhar, que lá está em raio, né? Deixa eu sair desse comando aqui, comando círculo. Vou fazer o círculo logo. Ele tem 12, entre. Aí, tá bom. Aí, pessoal, eu preciso estar fazendo esse daqui. Só que esse daqui, ele tem uma distância de 50 de um para o outro. Tá? Aí, o que eu faço? Eu vou lá, posso dar Enter aqui, que vai aparecer o comando círculo de novo. Só que agora eu vou fazer Shift, botão direito. Eu vou
clicar agora nisso aqui, ó, Temporary Track Point. O que acontece com ele? No From, pessoal, eu tenho que estar digitando as coordenadas, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Aqui no Temporary Track Point, eu não vou precisar estar fazendo isso. Eu só vou dar a distância para ele, sem me preocupar, né? Com X e Y, e ele vai me falar a distância que ele vai estar posicionando o centro do objeto que eu quero desenhar. Beleza? Cliquei aqui. Beleza? Ó. Quando eu clico aqui, ó, na borda do círculo, ele já... O que ele está falando lá dentro? Temporary Track Point, né? Especifique o ponto. É o centro, a partir do centro, que a minha cota está dizendo ali. Eu estou com o outro ligado. Então ele vai, ó. Ele não vai dar angular, não vai dar ângulo, tá? Se tivesse ângulo ali, eu teria que estar fazendo mais algumas coisas. Botando um ângulo em X, em Y, entendeu? Isso aí nós vamos estar vendo depois. Em outro vídeo. No vídeo da coordenada absoluta polar, eu ensinei isso daí. Vocês podem estar clicando aí no... Pode estar acessando esse vídeo, entendeu? Está na playlist, está no meu canal. Vocês vão estar fazendo... Tem alguns exercícios ali também muito legais. Beleza? Então aí, é isso aí. Ele me pede, né? A gente vai me especificar a distância. Minha distância aqui é de 50. Eu clico em 50, ó. Ele já me dá a distância do centro, tá? Aí, como ali é um raio de 5, eu boto 5. Beleza, um raio. Tá? Aí, pessoal, nós vamos agora de novo. Porque eu não quero, quer ver? Deixa eu explicar o que acontece aqui para vocês, que às vezes dá problema. A tangente e o quadrante vocês podem estar confundindo isso daqui. Aí, o que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão... o comando line. Shift, botão direito, vocês vão estar isolando a tangente. Só a tangente vai aparecer para vocês, entendeu? O segredo desse Shift aqui, o botão direito, é que você vai estar isolando as outras funções que estão marcadas. Mas só que, lembre-se, é para um comando só. Tá? Se você precisar de novo, você vai ter que fazer de novo. Aí ele, a line especifica o primeiro ponto. Como ele está tangente, eu vou, ó, tangente aqui. Aí o que aconteceu, pessoal? Olha, está solto. Ó. Ele precisa de me mostrar. Eu preciso do outro objeto para que ele forme a tangente. Só que aqui, tá vendo? Esse símbolo não é tangente, esse símbolo é de quê? De quadrante. Ó. Porque eu falei que pode confundir os dois. Então eu volto aqui de novo. Shift. E seleciono a tangente. Quando eu passar aqui, o quadrante não aparece mais, ele só aparece tangente para mim. O que acontece aqui, pessoal? Quando vocês forem pôr tangente, olha, bota sempre aqui, ó, dessa parte para cima. Se vocês botarem para baixo, ele vai cruzar essa linha aqui, ele vai fazer a tangente com a parte de baixo. E o desenho tem como, tá? Se eu pôr na parte de cima, pessoal, mesmo eu pondo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu pondo aqui, se eu clicar, ó, olha, ele foi para a parte de baixo. O que eu não queria acontecer. Deixa eu clicar em mundo, desfazer. Eu tenho que marcar na parte de cima, porque ele vai puxar minha tangente, pessoal, aqui para cima. Tá? Aí ele vai ser preciso na tangente ali na parte de cima. Beleza? Posso clicar aqui de novo, que ele vai me pedir o line. Eu vou lá de novo. Ou vocês podem vir aqui. Eu prefiro da outra forma. Da forma que eu estou fazendo, porque senão toda hora eu vou ter que estar ativando e desativando isso aqui tudinho. Senão eu vou ter que vir aqui, ó, perpendicular, quadrante, geometric center, midpoint, point, vou ter que desativar tudo. E daquela outra forma não, eu deixo ativo e só vou isolando, tá? O line, quando eu passar aqui, ó, ele já me mostra a tangente, tá? Ó, soltinho. Eu venho aqui, ó, só coloco, ó. Mas e os outros, Beto? Pessoal, aí que está o problema. Eu não vou ter os outros aqui. Entendeu? Eles estão desativados. Se eu precisar de algum, eu vou ter que ir lá ativar de novo. Então, com a tecla Shift e o botão direito do mouse, você isola o que você quer dentre elas. Você pode deixar até todas marcadas. Tá? Eu não gosto muito que às vezes confunde a gente, que aparece mais de uma função. Tá? Vamos estar conferindo aqui agora de novo.
Aqui ele está botando como diâmetro, mas eu quero em raio. Um raio de 12. Essa letra aqui, pessoal, você pode estar configurando ela e diminuindo, tá? Eu deixei aqui porque eu estou passando, né, um conteúdo assim didaticamente que é melhor, tá? Mas para vocês, assim, esteticamente em desenho, quando vocês vão fazer um projeto, ele tem que ficar menor. Vocês quando estiverem dimensionando, no caso, a cota de vocês têm que estar buscando sempre isso, o padrão da ISO, tá? Isso aí nós vamos estar vendo depois. No outro vídeo, tá vendo aqui, ó? A annotation aqui, que a cota, né? Aí tem várias coisas que nós vamos estar configurando isso aqui para vocês entrarem na ISO, onde ela aproxima do padrão internacional, tá? Vamos lá de novo, dar Enter aqui, senão vou ficar falando de coisas de outros vídeos que eu vou estar fazendo aqui para vocês também. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vocês pratiquem, entendeu? Eu não vou passar mais exercício aqui porque já está em 26 minutos, então fica um pouco assim cansativo o vídeo. Mas é que passei bastante informações aqui. Acredito que é suficiente, né, para vocês estarem praticando, pondo em prática aí os exercícios. Pode estar buscando outros desenhos, né, na internet, baixando em PDF e está praticando, tá? A última cota aqui, a cota de distância de um centro a outro. Não, para linear, tá vendo? Como eu desmarquei, não está me mostrando o centro aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou aqui, ó. A tangente ele me mostraria, né? Marcar esses dois aqui o suficiente. Agora, ó, marcou esse centro. Marcou esse daqui. Nós estamos baixando aqui. Então é isso aí, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam aí no canal, entendeu? No canal Beto Marques. Ativem o sininho para que o YouTube esteja notificando vocês em todos os novos vídeos que eu esteja postando no YouTube, entendeu? Vocês possam estar acompanhando aí, porque são bastante vídeos. Apesar de estar o nome assim, iniciante, YouTube para iniciante, mas esse curso é do básico ao avançado, tá? E é interessante para você que está cursando elétrica, mecânica, que precisa de desenho, tá? Entendeu? Eu já vi até no curso de segurança do trabalho o desenho, tá? A aula de desenho. Isso aí para vocês vendo, né? Como configura uma cota, como faz um círculo, essas coisas. É muito interessante para quem está fazendo o técnico. Eu, como sou professor do técnico em mecânica, isso aí é muito importante para os meus alunos, tá? E acredito que para vocês também aí, né? Na área de projeto, beleza? É isso aí, tá? Peço a vocês que me dêem uma força aí no canal, se inscrevam, ativem o sininho e deixe seus comentários. De repente você quer um exercício, quer um tema, alguma coisa para me estar abordando, entendeu? Aí eu vou estar estudando, vendo. Futuramente eu vou estar aqui com um projeto também de MS Project, né? Eu já fiz esse curso, eu tenho também pós-graduação em gestão de projetos, MBA, entendeu? Aí eu tenho bastante. A gente nunca sabe tudo, né? Mas eu tenho um conteúdo bem legal para estar passando para vocês aí. Beleza? É isso aí, valeu. Obrigado a vocês aí. Até o próximo vídeo.